Aí, meus amados, estamos juntos para aprender um pouquinho mais do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aproveite aí, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações sempre que for postado um vídeo novo e você não perder nada. Amém, amados? Deixe seu comentário no vídeo aí embaixo, sua pergunta, sua dúvida e depois a gente vai esclarecer. Amém? Glória a Deus! Então, vamos ao vídeo? Amém! Glória a Deus! Então, sempre antes da palavra de Deus, é muito importante que nós comecemos fazendo oração. Então, vamos fazer uma breve oração para a gente poder começar a leitura do Evangelho? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, estamos na Tua santa e gloriosa presença esta noite para ouvirmos e para lermos e para aprendermos mais um cadinho da Tua palavra, do Teu poder, do Teu imenso amor. Eu te peço, Pai, nos dê sabedoria, nos dê discernimentos espirituais para a gente ler e compreender o que a Tua palavra quer nos ensinar, Pai. Usa o Teu filho, usa o Teu servo como verdadeiro boca de Deus, para que muitas pessoas possam ser abençoadas durante a leitura do Teu Evangelho. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus, oh, glória a Deus, glória a Deus, amados, estamos aqui reunidos para mais uns capítulos da leitura do Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu São Marcos. Já peguem na mão a palavra de Deus e abra comigo no capítulo 10. E vamos continuar esse estudo maravilhoso, esse estudo lindo, simples, né, amados? Mas espero que esteja contribuindo para que você cresça em conhecer a palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém? Vamos à leitura? Capítulo 10. Levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava segundo o seu costume. E aproximando-se alguns fariseus, experimentaram perguntando-lhe: é lícito o marido repudiar a sua mulher? E ele lhes respondeu: que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhe disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher. E, com sua mulher, serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas somente uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre esse assunto. E ele lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra ela. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério também. Ou seja, eles perguntam mais uma vez aqui, né, agora em Marcos, sobre essa questão aí do divórcio. E ele diz que Deus fez homem e mulher e uma só carne, né? Então, Moisés autorizou eles a separarem, da carta de divórcio para sua esposa, mas por causa da dureza do coração daquele povo. Porém, isso não é da vontade de Deus. E lá em Mateus, o Senhor Jesus nos diz o seguinte, que só tem uma condição em que podemos separar da nossa esposa ou separar dos maridos, que é por traição carnal, né? Por adultério.
Amém, amados? Versículo 13. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos o repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoava. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com estas palavras, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Aqui nós estamos na parábola, né, do jovem rico. Ele tinha muito conhecimento dos 10 mandamentos, observava eles, e Jesus ainda diz assim, que Jesus olhou para ele e o amou quando ele diz que isso tudo ele faz desde a juventude, ou seja, ele respeita os pais deles desde sempre, né? Porém, quando o mestre diz para ele que ele tem que vender tudo e dar a quem não tem e seguir, que ele terá um grande tesouro no céu, ele não aceita. Ele não troca as riquezas do mundo pelas riquezas de Deus, pelas riquezas lá do alto. Então, ele simplesmente baixa a cabeça e vai embora. Não troque, amados. Não troque. Não troque as coisas de Deus pelas coisas do mundo. Não vale a pena, eu falo para você. Não vale a pena. Do mesmo jeito que ele passa convocando os discípulos, e os discípulos largam tudo. O que ele pediu para esse jovem aqui, ele pediu aos discípulos também. Aliás, ele nem pediu, ele só falou: larga tudo aí, segue-me. E eles largaram tudo. Seu trabalho, sua família, para seguir a Cristo. Então ele queria esse compromisso com esse jovem. Só que esse jovem, ao contrário dos discípulos, eles preferiu continuar com as riquezas. Mateus mesmo, como nós vimos lá, Mateus era um cobrador de imposto, trabalhava para os romanos e tirava um por fora. Então ele era bom, morava numa casa boa e tinha grana. E ele fez o quê? Largou tudo isso e se juntou a Cristo. Então o mesmo chamado Jesus faz a esse jovem aqui, mas ele não teve a mesma sabedoria dos discípulos e dos seguidores. Se ele tivesse feito, de repente ele era mais um aí dos discípulos do nosso mestre, né? Mas as escolhas são muito importantes nas nossas vidas. Então aprenda a escolher com o coração. Sempre escolha o reino de Deus. Amém, amados? Versículo 23. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão difícil entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tomou Jesus
Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmã, ou mãe, ou pai, ou filho, ou campos por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o centúplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições e, no mundo por vir, a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiro, né? Aquela explicação que eu acabei de dar. Os discípulos largaram tudo para seguir a Cristo. E esse rapaz, por causa do dinheiro, não quis fazer isso. E Jesus fala para eles: pois eu afirmo para vocês, dificilmente um rico entra no reino de Deus, porque ele não troca a riqueza material pela riqueza da vida eterna. E vocês que fizeram isso, grande é o galardão de vocês. Então nós temos que permanecer nesse pensamento aí, nessa linha, sempre segurando na mão do Senhor, porque, como ele diz aqui, com perseguição. Vai ter perseguição sim, amados, não adianta. O povo também que não é cristão tem suas perseguições e suas lutas, só que eles padecem no mundo, né, na mão de Satanás. Nós, como temos fé, nós depositamos na mão do Senhor e vamos rompendo de vitória em vitória, né? E nos capacitando cada vez mais para ter amor no nosso coração, para dar ao próximo e não o ódio. Amém, amados? Glória a Deus? Certinho? Versículo 32. Estavam de caminho subindo para Jerusalém e Jesus adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e seguiam tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe devia sobrevir, dizendo: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Então aproximaram-se dele Tiago e João, os filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: o que queres que eu vos faça? Responderam-lhe: permite-nos que, na tua glória, nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: não sabeis o que pedes. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que sou batizado? Disseram-lhe: podemos. Tornou-lhe Jesus: bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isso, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim, é pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que o sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o primeiro filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Tiago e João, os 2 irmãos, né, se aproximam de Cristo e pedem a ele: Senhor, mestre, deixai-nos que lá no teu reino, lá do outro lado, nós assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Concede-nos. E aí Jesus fala: por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber, que é o do sofrimento do Calvário, né? Por acaso, e ser batizado com o batismo que eu sou batizado? Aí eles falam: sim, nós podemos beber desse cálice e ser batizados com o mesmo batismo. E aí Jesus fala: sim, vocês vão ser batizados com cálice, porque cada discípulo, né, que vira apóstolo depois da morte de Cristo, da ressurreição, e dele se ascender aos céus, eles viram apóstolos,
eles vão ser perseguidos, muitos vão ser mortos assim de maneiras assim, né, estúpidas, e então eles vão ser martirizados também. Então vós podeis sim beber o cálice que eu também hei de beber. E ser batizado com o mesmo batismo, o batismo do Espírito Santo. Porém, eu assentar à minha esquerda e à minha direita, e eu não tenho esse poder, só está reservado a quem o Pai já reservou. E aí ele fala para eles, olha, não interessa lá do outro lado, é diferente daqui. Aqui os governadores, eles têm autoridade, eles dão autoridade para os outros que, que vierem abaixo terem autoridade sobre vós, mas vocês, os 12, os que me seguem, os que aprendem comigo, é diferente. Se você quiser ser grande, você tem que ser servo dos outros. E se você quiser ser o primeiro lá do outro lado, você é que tem que ser o servo de todos mesmo. Então Jesus mostra o contrapé, né? Que ao invés de querer ser grande aqui, se mostrar para os outros, que é muito chegado de Cristo, aquela coisa toda, tem que ser servo, tem que ser humilde, tem que trabalhar aqui para receber o galardão lá do outro lado. Nós temos que trabalhar em prol da vida dos outros irmãos para nós sermos abençoados lá do outro lado. E não ficar desejando aquilo que desagrada ao coração de Deus. Nós temos sim que renunciar a nós para o bem daquelas pessoas que necessitam de amor, de carinho e de afeto. Amém, amados? Versículo 46. E foram para Jericó. Quando ele sai de Jericó, juntamente com seus discípulos, a numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, chamai-o. E chamaram então o cego. E disse-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando-se de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, o que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vá, a tua fé te salvou. Olha o detalhe aí. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Então a curiosidade aqui é o seguinte, o cego está lá, né, ouvindo aquele murmurinho, quem é que está vindo aí? Jesus. Então ele começa a clamar assim, Jesus, filho de Davi. Ele chama o Senhor pelo seu nome messiânico, né? Da linhagem de Davi. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, no meio daquela multidão, o pessoal mandando ele calar a boca, cala a boca, cala a boca. E ele grita mais alto, e ele vai mais alto, Senhor. Ele chama a atenção do mestre. Então o mestre manda que chamem ele, levem ele até ele. E ele chega lá e fala bem assim, o que tu queres que eu te faça? E ele diz que eu volte a enxergar. Então Jesus, ele chama Jesus de mestre, né? Ele chama Jesus de mestre, reconhecendo que Jesus é filho de Deus e tem autoridade. Então quando ele vai receber o milagre dele, o que ele escuta? Vai-te em paz, a tua fé te salvou. Está vendo a diferença? Daquele que cria nele como filho de Deus, além da cura, recebe a salvação. Então o cego aqui, além de ser curado, ele foi salvo. Amém, amados? Pega aí a afiação aqui, ó. Isso aí que é o importante. Glória a Deus. Então vamos para o capítulo 11. Capítulo 11. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes, ide à aldeia que aí está adiante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendendo-o, trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que fazeis isto? Respondeis, o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam clamaram, reclamaram. O que fazeis, soltando o jumentinho?
Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram um jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, e o Senhor Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana, nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, ele teve fome. E, vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: Nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. E foram para Jerusalém. Entrando no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: Não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. Em vindo à tarde, eles saíram da cidade. Aqui o Senhor Jesus entra no templo, né? E os caras estão vendendo animais, vendendo pombas ali para sacrifício, né? E ele vai e coloca todo mundo para correr. Vaza, 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 vaza. A casa do meu pai é casa de oração para todas as nações, não é casa de campo, de ficar vendendo as coisas aqui dentro, não. Vocês podem sair fora. E isso aí, os principais sacerdotes, do templo, eles lucravam com isso também, porque eles permitiam os caras vender lá, os cambistas, mas eles tinham a porcentagem deles. Então, cada dia mais eles ficavam mais indignados com Jesus. E eles tramavam: o que a gente vai fazer com esse cara? Esse cara está atrapalhando os nossos negócios, né? Então, por isso que eles ficaram indignados aqui com o mestre. Amém, amados? Versículo 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso, vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Então nós vemos aqui, amados, que Jesus, quando ele passa, né, ele sai de uma cidade para outra, ele vê uma figueira com folhas, né, e a palavra nos diz que ele teve fome e ele vai lá ver se tem figos, mas se está fora da estação, o mestre sabia que não tinha figos, mas ele queria dar, né, um ensinamento de fé, de poder da fé para os discípulos. Assim como ele acalmou a tempestade, acalmou o mar, né, ele agora vai mostrar para eles que em todas as áreas, se você tiver fé, você consegue realizar o que você quiser, se não duvidar no seu coração. Então ele amaldiçoa aquela figueira. Ah, não tem nada não, não tem figo não? Pois nada, ninguém nunca mais coma nada de ti, fruto nenhum de ti. E eles vão para a cidade. De manhã cedo, no outro dia, quando eles retornam, a figueira seca da raiz
até os galhos, tudo seco, não tem mais vida nenhuma. E eles ficam assim, Pedro fica maravilhado, admirado. Mestre, aquela figueira que tu amaldiçoastes, ela secou. E aí ele dá o ensinamento de novo, né? Pois eu vos afirmo, se vós tiver fé e não duvidardes no seu coração, você manda até que um monte saia daqui e se lance no mar, e assim será. Todo aquele que tiver fé e não duvidar no coração, acontece do jeito que ele quer. Porém, se vós sabe que alguém tem alguma coisa contra vós, vai lá e reconcilia, pede perdão. Ou perdoa. Porque se você também não perdoar aquele que tem alguma coisa contra você, não adianta pedir nada, porque o Pai que está no céu também não vai perdoar a vós. Então, o perdão aqui, amados, na vida do cristão é uma condicional. Nós temos que trabalhar o perdão no nosso coração. O tanto ter humildade para pedir o perdão, quanto ter um coração perdoador para liberar o perdão. Assim que as pessoas, né, que alguém que machucou, magoou, fez qualquer coisa, venha nos pedir perdão, nós temos que estar preparados para perdoar imediatamente, não ficar guardando lixo no coração, porque é um condicional. Se vós perdoar aqueles que te magoou, o Pai que está no céu também vai perdoar a vós. Se você não perdoar, o seu perdão também pelo Pai, ele também é retido. Amém, amados? 27, versículo 27. Então regressaram para Jerusalém, e andando pelo templo vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos. E lhe perguntaram, com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para as fazer? Jesus lhe respondeu, eu vos farei uma pergunta. Respondei-me e eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei. E eles discorriam entre si. Se dissermos que é do céu, ele dirá, então por que vocês não creram nele? E se, porém, dissermos que é dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam João como um profeta. Então responderam a Jesus, não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhe disse, nem eu tampouco vos digo o que autoridade faço estas coisas. Como eu já tinha falado, Jesus jamais respondeu questionamento desses caras, não. Ele só respondia quando ele queria. Vamos ao capítulo 12. Depois entrou Jesus para falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a na sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-as a uns lavradores e asentou-se do país. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para que recebeste deles os frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e o despacharam vazio. De novo lhe enviou outro servo, e eles os esbofetearam na cabeça e o insultaram. Ainda outros lhe mandou, e a este mataram. Muitos outros lhe enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restavam-lhe ainda o seu filho amado, e estes lhe enviou por fim, dizendo, respeitarão ao meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si, este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e o atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferira esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. A parábola aqui é o seguinte: Deus mandou os profetas e os profetas, o próprio povo de Deus matou. Mandou outro profeta, o próprio povo de Deus matou. Né? Os profetas, eles mataram os profetas.
E então ele vai mandar o seu próprio filho, e o que vai acontecer? O povo de Deus vai matar o filho de Deus também. Então, no dia do juízo, Deus vai vir e vai condenar eles todos e vai entregar todo o reino nas mãos do Senhor. Amém, amados? Versículo 13. Enviando-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que apanhassem em alguma palavra, chegando-lhe disseram: Mestre, sabemos que és herdeiro e não te importas com que quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, mas, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo-lhe a hipocrisia, respondeu: Por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu veja. E eles lhe trouxeram. Perguntou-lhe: De quem é esta esfinge e inscrição? Responderam: É de César. E disse-lhe então Jesus: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Aqui era uma pegadinha, né? Que eles queriam fazer. É lícito pagar tributo a César? Mestre, ainda são cínicos, por isso que eles chamam ele de cínico, que ainda chamam ele de mestre, como se reconhecesse ele verdadeiramente como mestre. Né? Mas Satanás sempre vai utilizar desse artifício aí da traição, do engano, né? E porque se Jesus falasse que não era para pagar tributo a César, ele estava indo contra as ordens dos romanos, e aí ele ia ser preso e ia sofrer as consequências. Então Jesus pede um denário e fala: Vem assim, de quem é essa esfinge que está aqui na moeda aqui? Aí é de César. Ele, então pronto, você dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E quebra eles no meio, simples assim. Amém, amados? Versículo 18. Então os saduceus que não criam haver ressurreição aproximaram-se dele e lhe perguntaram, dizendo: Mestre, Moisés não deixou escrito que se morrer o irmão de alguém e deixar a mulher sem filho, o seu irmão a tome como esposa, suscite descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva e morreu, também sem deixar descendência. E o terceiro da mesma forma. E assim os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será a esposa? Porque os 7 a desposaram. Respondeu-lhe Jesus: Não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus? Pois, quando ressuscitarem de entre os mortos, não casarão e não se darão em casamento, porém, são como os anjos do céu. Quando a ressurreição dos mortos, não tende lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, aonde Deus lhe fala: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus dos mortos, e sim de vivos. Laborais em grande erro. Ou seja, eles contam uma parábola aqui porque eles não acreditavam na ressurreição, né? Que na lei de Moisés, quando um homem era casado com uma mulher, e se esse homem morresse sem deixar filhos com ela, né? Ou seja, herdeiros, o seu irmão, depois dele, que não tivesse família, ele ia assumia a mulher para possuí-la, e se tivesse filho, ele era herdeiro do irmão que morreu, do primeiro que foi casado com ela. E assim eles contam que haviam 7 irmãos, e os 7 irmãos, né, morriam. Essa mulher devia ser a viúva negra, né? Porque os caras morriam e ela ficava, morria e ela ficava. Então morreu os 7 irmãos, e os 7 casaram com ela, e os 7 morreu. E por final morreu ela. Então ele diz, na ressurreição, se todos os 7 foram casados com ela e possuíram ela, na ressurreição, quem é que vai ser marido dela? E Jesus vai e fala: vocês perecem por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Na ressurreição, amados, vós sereis como os anjos do céu. Ou seja, os anjos são seres assexuados. A constituição família é aqui na terra, lá do outro lado não será desse mesmo jeito.
né? Eu sei que muita gente, ai, meu amor, minha vida, então lá do outro lado eu não vou te encontrar, vai encontrar, mas não vai vê-la como esposa e nem ele vai ver como marido, serão todos seres assexuados, não vai ter desejo sexual, tudo é daqui da terra, tudo é daqui da terra. Lá vai ser diferente, nós vamos nos amar igualmente como os anjos se amam. Amém, amados? Isso aí é forte, hein? E no final ele ainda diz, né, que eles andam em lerdo engano, laborais em grande erro. Versículo 28. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe havia respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre. E com verdade dissestes que ele é o único, e não há outro senão ele. O que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Esse fariseu interroga Jesus e Jesus fala para ele os dois mandamentos, né? Amarás teu Deus acima de todas as coisas, de todo o teu coração, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E esse reconhece isso, mas ele ainda não está salvo, que Jesus fala para ele o seguinte: tu está próximo, está quase se rendendo, né, ao reino de Deus. Amém, amados? Versículo 35. Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que Cristo é o filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chama Senhor como, pois é ele seu filho. E a grande multidão o ouvia com prazer. Aqui uma passagem que tem no Antigo Testamento que Jesus fala: assenta-te ao meu, põe teu estrado. O próprio Davi falou pelo Espírito: disse o Senhor ao meu Senhor. Ou seja, disse o Deus Pai ao nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Filho, quando estava lá. Então, porque aqui eles chamavam Jesus de filho de Davi. E Jesus está falando: como que eu sou filho de Davi, se ele diz: disse o Senhor ao meu Senhor? Se eu sou Senhor dele, que eu vim muito antes do que ele, como eu sou filho dele? Ele que é meu filho. Então eles ficam assim: uau, mas como pode ser isso? O senhor ser mais velho do que Davi, se o senhor nasceu agora? Mas eles não entendiam que ele estava se declarando filho de Deus. Versículo 38. E ao ensinar-lhe, ele dizia a ele: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares, e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas da viúva, e para os justificar fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento.
pois são eles, né? Ele dá o exemplo da viúva, porque são eles que vão dar continuidade à igreja e eles vão precisar dos dízimos e das ofertas das pessoas. O próprio Senhor Jesus, como nos ensina aqui lá no Evangelho de Lucas, ele tinha as mulheres que bancavam coisa dele para um lado para o outro lá com as ofertas, porque elas tinham dinheiro. Então ele dá o exemplo para os discípulos dele aqui o seguinte: ei, essas de todo mundo aí, ela ofertou muito mais do que aqueles ricos que deram muito dinheiro, porque eles deram do que sobrava. Porém ela doou tudo que ela tinha. Isso que é confiança na provisão divina. Isso que é confiança em que Deus é que provê. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, amados, é isso que a palavra tem para nós hoje. Amém? Então, a paz do Senhor, fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.